A paz de Cristo, meus irmãos. Salmo de número 110, verso 1 diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Amém? Salmo 110, a partir do verso 1, ele vem falar do reino soberano do Messias. Esse salmo, como um salmo de Davi, nós podemos ver que termina falando acerca do Messias, ou seja, da linhagem davídica, da onde o Messias viria. E o reino e o sacerdócio do Messias. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Meus irmãos, esse salmo é um salmo de Davi, falando desse reinado e do sacerdócio desse, ou seja, desde lá de Davi, Deus já profetizava que viria um Messias para nos salvar, para nos resgatar. Olha o verso 4, o que fala? O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio de Jesus não viria da linhagem dos sacerdotes a qual foram estipulados por Deus. Eles viriam da tribo de Levi, no caso. Eles viriam da sucessão de Melquisedeque e seriam sacerdotes para sempre, o Senhor Jesus. E continuando, o Salmo 111, ele vem falar das obras magníficas de Deus. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nela se comprazem. Aqui ele vem falar das obras que Deus fez, magnífica em tudo, né? Sobre a terra, a natureza, tudo que Deus fez foi bom. Aí ele ainda vem falando assim que Deus, ele dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Aí ele vem dar um alerta para nós aqui: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Assim ele termina o Salmo 111. E caminhando aqui no 112, vem falando assim: promessa da vida futura aos piedosos. O 112, ele já inicia falando assim: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se comprar nos seus mandamentos. Aí ele fala que a posteridade também vai receber bênção. Olha as bênçãos da posteridade. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Aqui é um salmo para quem é piedoso, aquele que abençoa vidas. E aí tem várias promessas para isso. Meu irmão, minha irmã, aquele que é bom, que faz o bem, faz a bondade, Deus ele derrama bênçãos, porque a pessoa faz com o coração, não faz por obrigação. Às vezes a gente encontra uma pessoa na rua ou em qualquer outro lugar precisando de algo, a gente abençoa aquela vida, porque poderia ser nós que estivéssemos ali, né, naquele lugar, naquela situação. A gente se coloca sempre na posição do outro para poder a gente entender que aquele ali é um próximo nosso, então nós temos que realmente abençoar, fazer algo por ele. E aí a gente continuando aqui, caminhando, no 113 vem falar, o subtítulo é o Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Aqui ele vem falar da grandeza de Deus. Do 7 ao 9
ele vem falar assim: ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Ou seja, o Senhor, ele trabalha de tal maneira que ele ergue, ele retira aquela pessoa ali do pó, o desvalido, ou seja, o que não tem valor, o que não vale nada, o necessitado, para sentar ao lado de príncipe. Quem crê que Deus ele pode realizar promessas? Às vezes profetizaram para a sua vida e falaram assim: olha, tu vai se assentar ao lado de pessoas importantes. E você mesmo não acredita, você ri daquela situação. Mas Deus, o nosso Deus, ele pode todas as coisas. Então ele pode sim te colocar sentado no melhor lugar, no lugar onde as pessoas almejam muito e não conseguem. E Deus ele pode te colocar nesse lugar. E quando você estiver sentado lá, você vai lembrar que foi o Senhor que te colocou naquele lugar. Amém? 114, as maravilhas do Êxodo. No 114 aqui, ele já vem falar de quando o povo saiu do Egito. Quando o povo, Deus lhe tirou com mão forte do Egito e trouxe Israel. Diz assim: quando saiu Israel do Egito, e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário, Israel o seu domínio. Aí fala assim também: o mar viu isso e fugiu, ou seja, o mar, o grande mar, o mar a qual engoliu ali os egípcios, ele viu isso e fugiu, ou seja, nem o mar conseguiu ficar perante Deus, porque com o Senhor ninguém pode nada. O Jordão tornou atrás, os montes saltaram como carneiro e as colinas como cordeiro do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Aí o 7 diz: estremece a terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Aí ele vem falar aqui que Deus ele permitiu que Israel passasse no meio do Mar Vermelho, aquela travessia maravilhosa, e depois no Rio Jordão, com Josué. E aí, logo após, ele vem falar aqui no 8 que converteu a rocha em lençol, ou seja, a rocha a qual Moisés tocou, ele bateu para que saísse água, que o povo estava sedento. E no 115, ele tem como subtítulo assim: honras somente a Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Ou seja, ele vem dizer que a glória é de Deus. Israel muitas vezes abandonou o Senhor e adorou a falsos deuses das nações circunvizinhas. E esse salmo aqui, o 115, é uma liturgia para adoração pública, reafirmando a fé de Israel no Senhor contra os ídolos inúteis das nações. A adoração aqui ela era conduzida por um sacerdote que às vezes falava com a congregação. Em outras se dirigia aos adoradores para comentários sobre o uso desse salmo durante a celebração da Páscoa. A partir do verso 9, ele falava com o povo: Israel, confia no Senhor, ele é seu amparo e seu escudo. Ou seja, a partir do 9 ele vem falando com o povo. Antes ele estava falando com Deus, falando acerca dos ídolos que cercavam eles e que eram menores do que o Senhor. Aí, para a gente terminar: sede benditos do Senhor que fez o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Que Deus nos abençoe, nos guarde.